Oi pessoal, meu nome é Fernandes, eu moro em Adelaide, na Austrália. Sou cidadão australiano hoje, mas nasci no Brasil. Mudei para cá em 2015. Eu vim com o visto de trabalho já em 2015, né? Embora tenha vindo antes como estudante. Então, eu vou contar um pouco da minha experiência, como é ser estudante na Austrália, como é ser cidadão, as diferenças, o processo, né, entre o visto de trabalho temporário, visto permanente, até chegar na cidadania, contar um pouco dos processos, carteira de motorista, direitos e deveres do cidadão australiano. A gente trouxe o nosso cachorro, né, do Brasil para a Austrália, né? Então vou contar um pouco desse processo, mais ou menos o valor, alguma coisa assim. E conforme for o interesse, a gente vai focando mais em um tópico ou no outro, né? Eu decidi fazer esse vídeo porque eu sei que tem muita coisa na internet hoje, mas sempre tem alguma informaçãozinha a mais que talvez faça a diferença para a pessoa, né? Talvez essa pessoa seja você, talvez você esteja considerando vir para a Austrália ou para o Canadá, alguma coisa, e pode usar essa informação como referência, né? Eu acho que o segredo do processo é você se planejar, você insistir, sabe? Você usar a sua vontade, a sua determinação, é isso que vai fazer a diferença. Não pode esperar que ninguém vá fazer as coisas por você, porque é você, se você decidiu, né? Quer você vá trazer a sua família ou não vá trazer a sua família, vai vir sozinho, né? Eu acho que dá para compartilhar um pouco da história, tirar um pouco dos mitos, né, que existem por trás, né? Tem muita gente que acha que a Austrália é o Brasil que deu certo, como no Brasil. Não é, é bem diferente, né? Eu vim aqui dessa vez em 2015, né, já como um profissional habilitado, né? Trabalho na minha área de TI. Eu trabalhava numa multinacional em São Paulo, bem grande, e morava no ABC Paulista, né? E o pessoal, puxa, você vai largar emprego nessa empresa e vender a casa e vai para a Austrália sem emprego, sem nada. Eu falei, porque era o meu objetivo, né? Já tinha planejado isso, né? Eu vim aqui, eu vou contar um pouco do começo então, né? Eu fui primeiro para Nova Zelândia há mais de 15 anos atrás, né? Então a Nova Zelândia era bem diferente, mas é um país muito bonito a Nova Zelândia, mas fui como estudante, né? Fiquei lá só 100 dias, fui fazer um curso de inglês, IELTS, né? Que também vou falar um pouco mais do IELTS mais para frente, mas serviu como aquela experiência de sair fora do seu universo, né? O seu mundinho que você está acostumado, aquela zona de conforto, né? Mesmo eu era independente já no Brasil, já tinha a minha própria casa e tudo, né? Mas sempre tem aquela coisa de você sair do conforto, né? Ou estar compartilhando a casa com alguém, porque, né, na Austrália, na Nova Zelândia, o aluguel é caro, né? Então normalmente as pessoas compartilham a casa, ou às vezes até compartilham o quarto. Eu morei assim também, vou contar um pouco dessa experiência, né? De shared accommodation. Então eu fui para Nova Zelândia e naquela época eu já tinha essa intenção de querer morar fora do Brasil e pensava em ficar na Nova Zelândia, mas não tinha me preparado, né? Tinha traduzido um documento ou outro que eu sabia que tinha que fazer tradução juramentada, mas não tinha lido o processo, como que era para aplicar o visto, para receber o visto, né? E ficar lá. Então voltei para o Brasil meio com a mão atrás das costas, mas já com essa ideia, eu falei, é isso mesmo que eu quero, né? E depois em 2008 eu consegui então também há mais de 10 anos, né, eu consegui uma licença na empresa que eu trabalhava, num dos maiores bancos da América Latina, e fui para Sydney, né? Fiquei 7 meses lá como estudante, fiz um curso que era voltado na área de TI, mas que na verdade não aprendia nada, era mais para te dar o visto, para você poder ficar lá como estudante, né? E não fiquei trabalhando naquela época nem nada, porque tinha a minha reserva, né?
mas a maioria dos meus amigos, eles trabalhavam ou como em obras, né, como peão de obra, ou como auxiliar de cozinha, qualquer coisa assim, por causa das limitações do visto de estudante, né? Então eu vou contar um pouco também, mais para frente, também, das limitações do visto de estudante, né? E hoje é um pouco diferente, tem muita gente que vem para cá como estudante e fica como Uber Eats, né? É bem comum aqui. E se você tem um carro e tem habilitação, você pode fazer o Uber Driver também, né? Meu cachorro está arranhando a porta que ele quer entrar. Esse é o Piton, ele é originalmente do Havaí e a gente levou ele do Havaí para o Brasil e finalmente trouxemos ele do Brasil para a Austrália. E o processo também é bem trabalhoso, né? Tem a Austrália bem rigorosa com a questão da quarentena e tal. Então eu vou contar um pouco desse processo também mais para frente. Talvez você tenha a intenção de trazer o seu cachorro, o seu animalzinho para cá. Então vai um pouco de informação aí, ver se vale a pena para você considerar, né? Essa opção. Para a gente não era a opção deixar ele com minha família no Brasil. E minha esposa não tem família no Brasil, a gente não queria, né? Ela conhece ele antes de me conhecer, né? Então ele tem mais direito de ficar com a gente do que eu tinha direito de deixar ele lá, né? Então vou contar um pouco desse processo também. E desde que eu cheguei aqui, é lógico que você deixa um emprego permanente no Brasil, você deixa a sua casa, você tem aquela sensação de né, começar do zero. Na minha idade parecia meio um challenge, né, uma dificuldade assim, mas eu acho que você confiando no seu potencial e você dando o seu melhor, eu acho que diferentemente do Brasil, diferentemente do Brasil, aqui é um país que reconhece o seu esforço, que te dá o mérito que você merece, sabe? O mérito que você merece parece até uma cacofonia, né? Mas enfim, você é reconhecido aqui e gratificado por isso, né? Então eu cheguei aqui sem emprego, né? A gente ficou numa casa Airbnb, né? E com uns australianos lá, então a gente tinha um quarto e um banheiro naquela casa, enquanto a gente estava procurando um lugar para alugar, né? E a questão que é difícil você arrumar uma casa que aceita cachorro, né, aqui na Austrália, porque eles têm, normalmente o cachorro fica fora da casa, né? Ou se o cachorro fica dentro da casa, eles têm medo que o cachorro vai estragar algum móvel, alguma coisa na casa, né? Então ele não veio no começo para cá ainda, né? Porque ele ficou na quarentena, eu vou contar isso em detalhe. Mas a gente queria uma casa que aceitasse o cachorro, né? Então a gente encontrou uma moça, a gente alugou diretamente com ela, não foi com a imobiliária, como essa casa que a gente está hoje aqui é via imobiliária, é diferente, né? E a moça tinha casado no Havaí também, né? Então tinha muita coisa em comum com a gente. Ela foi muito amigável. Ela veio de outro estado para cá, né? Ela da Tasmânia, mas ela ajudou a gente nesse processo dessa casa. Era uma casa pequena, tinha 2 quartos só, mas é suficiente para a gente começar, né? A gente não veio para cá não trouxemos móveis nem nada. E também vou entrar em detalhe nisso, se vale a pena você trazer seus móveis, os seus pertences quando você muda para cá ou não. E a gente ficou naquela casa 2 anos, né? Até então que ela vendeu, é uma casa na praia, valorizou muito, né? E para ela valia a pena. Ela é uma moça bem jovem, 22 anos já, mas uma advogada bem sucedida, né? Ela, australiana de natureza, né? Por ter nascido aqui. E foi assim. Então a gente procurou essa outra casa aqui através da imobiliária, então uma casa que já aceitava o cachorro. Então, mas a gente não conseguiu. Essa casa tem 3 quartos, né? A gente é um casal aqui só e o cachorro, não precisaria tudo isso, mas a questão é que era difícil achar uma casa
que aceitasse um cachorro só com 2 quartos, porque, né, a maioria dos móveis das casas são para famílias grandes ou para pessoas que compartilham, né, a residência, né? Que não era o nosso caso, né? A gente era independente e a gente não queria mais compartilhar uma casa com ninguém, né? A gente queria ter o nosso próprio espaço, né? Então a gente veio para essa casa aqui e durante esse processo todo, né? Então profissionalmente eu fui crescendo também, né? Fui voltando ao meu nível similar ao meu nível que eu era no Brasil, né? Então eu trabalhava numa empresa multinacional, não vai pular não, multinacional como um analista de TI sênior, né? Então, e eu tive que recomeçar aqui como um analista de helpdesk júnior, né? Mas tudo bem, estava preparado para isso. Eu sei que, né, no começo você tem que fazer os seus sacrifícios para você chegar onde você quer, né? Então foi um processo fiquei pouco tempo, fiquei 4 meses lá no helpdesk de uma universidade aqui de Adelaide, e foi bom para mim também fazer contatos, né, e superar dificuldades pessoais, né, de comunicação, mesmo sabendo falar inglês, mas tem aquela coisa, você tem que aprender né, como é que é o hábito, né, do cidadão australiano, né. Então foi um learning curve bom para mim inicialmente, e depois apareceu uma oportunidade permanente numa empresa de payroll, né, de folha de pagamentos, né, também na área de TI. Então fui para aquela empresa, fiquei lá 2 anos, ou por aí, né. No meio do processo a empresa foi comprada, mudou de nome e tal, até chegou um momento que eu decidi mudar e fui para outra empresa. Mas nesse processo, né, eu vim aqui com o visto de temporário. E para você pegar o visto permanente, né, você tem que ter morado aqui. Cada estado tem a sua regra, né, mas, por exemplo, no nosso estado você tem que ter morado aqui por 2 anos com o seu visto temporário e tal, e você tem que ter trabalhado no mínimo 1 ano na sua área, né. E foi o que aconteceu para mim, então. E eu fui aplicar para o visto de permanente, né? E com visto permanente, se eu quisesse, eu poderia mudar de estado também, né? Mudava a situação, que cada visto tem suas restrições, né? Então, para refazer o visto é o mesmo processo, né? Você tem que fazer a prova do IELTS, né? Que é o exame da proficiência da língua inglesa, e é tudo por uma questão de pontuação, né? Então, como eu já tinha uma certa idade, eu não obteria mais os pontos pela idade, né? Então, quanto mais jovem você decidir fazer essa imigração para a Austrália, mais pontos você vai ter pela questão da idade, né? E quanto mais qualificação profissional, mais pontos pela qualificação profissional. Então é assim, então a Austrália está aberta, mas está aberto para quem tem qualificações, né? Quem quer trabalhar, né? Long story short, não conseguia a pontuação que era 60 para fazer a aplicação do visto como independente, né? Eu fiz tudo por mim, não paguei advogado nem nada quando eu vim do Brasil para a Austrália a primeira vez. E consegui lá 55 pontos só, né? E tentei uma nota maior na IELTS, porque eu precisaria uma média 8, que é uma média difícil até. Eu consegui só 7,5, então acabei não conseguindo no exame da língua proficiência e não tinha mais onde conseguir a pontuação. Tentei através da minha pós-graduação, mas a minha pós-graduação no Brasil aqui não é reconhecida como pós-graduação, é só conhecida como um exame que o ponto não ia ajudar em nada no processo. Eu já tinha os pontos da faculdade e não ia adiantar em nada. Então eu falei com o meu gerente lá na empresa, e ele falou, por que você não fala com a Leone lá do RH e vê o que ela dá para fazer, né? Então eu falei com o RH da empresa, e ela falou, tem essa empresa eles não iam me patrocinar o visto, né, permanente, mas ele falou, tem esses advogados que a gente sempre usa quando precisa algum processo de visto, né? E a pessoa vai entrar em contato com você. Então a pessoa entrou em contato comigo, veio qual era o processo legal que eu conseguia
me encaixar ali para validar meu visto. E naquela época você fica, puxa, vencer o visto, você fica num visto ponte, você fica com, né, com medo de que tenha que largar tudo e, puxa, deu tudo errado, eu vou voltar ao Brasil, né? Mas deu tudo certo, né? Então a empresa, esses advogados ajudaram e falou, a gente pode, a empresa te patrocinando dá o meio ponto lá que falta para você, né? E você consegue seus 60 prontos para você aplicar para o visto permanente. Então, beleza. Aí eu paguei o visto e paguei o advogado. Dessa vez tive que pagar o advogado, mas foi como a empresa conseguiu me ajudar e sou grato por eles terem me ajudado e, né, e dar aquele alívio, puxa, consegui agora meu visto permanente, né? E depois quando você fica aqui 3 anos, né, e já ficou 2 anos trabalhando na área e tal, então você consegue aplicar para a cidadania, né? Então depois eu conto a história não vai pular, tá muito alta essa cama, se ele pular ele pode machucar, ele já tem 13 anos, né? Então eu vou contar um pouco do processo da cidadania mais para frente. Vou contar a história de como trouxe o cachorro para cá, detalhes de como alugar uma casa, né, como é o processo de você tem que pagar um calção, né, quando você aluga a casa, como você usa o transporte público, a diferença entre as cidades, né, Sydney e Melbourne. Já fui para acho que fui, não, só falta uma capital australiana que eu não fui, né, que é lá em cima, o Northern Territory, ninguém vai para lá mesmo. Mas eu já fui para Canberra, Melbourne, Sydney, fui na Tasmânia e agora moro em Adelaide, né? Então, Perth também. Então, eu vou contar um pouco da diferença das cidades. De repente, tem uma cidade que te atrai mais, outra que não te atrai tanto. E eu acho que vai ser isso. E vamos ver se você tira alguma coisa útil, né? E se você tiver uma dúvida particular aí que eu puder ajudar, de repente manda um comentário aí e a gente responde, né? E eu vou tentar ficar postando vídeos mais frequentemente aqui. Eu vou cortar agora e ajudar ele a descer aqui da cama. Fala tchau pra câmera. Ele é poliglota, viu? Tchau!